Buenas. Os dois últimos jogos, né, o jogo contra o Joinville e também contra o Curitiba, a gente conseguiu ver que o Grêmio superou as dificuldades que encontrou dentro dos 90 minutos. Mas foram dois jogos em que o Luan não esteve presente. Claro que isso vai ser recorrente, essa pergunta, porque o Luan não joga e o Grêmio parece que oscila um pouquinho, mas para baixo. O Luan, qual é o ponto máximo que você vê do Luan dentro do time, a importância dele e o que ele pode agregar para o jogo contra a Ponte Preta? Então, a bem da verdade, a ausência do Luan é sentida pelo nosso time pelo fato da gente já ter sistematizado uma forma de jogar, né, com a característica do Luan. Mas, exclusivamente nos dois últimos jogos, os problemas que nós tivemos não foram ocasionados pela ausência do Luan. Até porque, em vários jogos, numa segunda etapa, eu promovi a entrada do Brian, e nós tínhamos um jogador de referência à frente e trazia o Luan um pouco mais atrás, né, para vir de trás com a bola em alguns momentos, ou até mesmo botando para o lado do campo, né, dependendo da necessidade. O que eu vi nesses dois últimos jogos foram a dificuldade em função da característica dos adversários, que nos impuseram a necessidade de transformar um pouco o nosso jogo e associado aos times que estão buscando uma recuperação dentro do campeonato, isso dá um caráter diferente e decisivo para esses jogos. Mas ter o Luan novamente à disposição é importante para a gente, porque nos dá, é o jogador que hoje, né, tem sido a referência dentro do nosso sistema, mas especificamente nesses jogos em que nós não contamos com a presença dele, os nossos problemas foram acarretados pela dificuldade do jogo. Roger, tem um jogador nas últimas partidas que vem ganhando pontos com a torcida Cartola? E com você também, você falou sobre isso. É o Fernandinho. Para o jogo de domingo, o Fernandinho pode ser novidade entre os titulares? Você está pensando nisso? O Fernando vem entrando bem, né, muito bem. É o quarto ou quinto jogo que o Fernando entra e eleva o nível, né, ofensivamente do nosso time, que entra descansado do banco, com uma característica de vitória pessoal. O Pedro tem a vitória através da velocidade. Em alguns momentos nós não estávamos conseguindo esse ponto de equilíbrio para oferecer ao Pedro a possibilidade dele usar sua melhor característica. E, como eu tenho dito sempre, ter jogadores para essa função específica, que no nosso sistema se sobrecarrega muito e sempre nos jogos, acho que não, com exceção do Juliano, que tem uma capacidade orgânica impressionante e faz o jogo inteiro, né, os jogadores que atuam pelo lado têm um desgaste, têm uma função mais tática do ponto de vista de recomposição do setor, são um pouco mais sacrificados, eu preciso fazer essa alteração. Mas o Fernando, sem dúvida, vem se credenciando, né? O Pedro esteve bem até esse momento e o Fernando vem nos ajudando, né? Eu tenho como opção, né, de um final de semana, ou nesse, ou num próximo momento, poder dar a oportunidade a ele que ele vem merecendo. Roger, com tantos jogos, o que dá para exigir do Grêmio? Dá para exigir aquela atuação que nós vimos no Clássico Grenal contra o Atlético Mineiro? Ou daqui a pouco a questão técnica também pode ficar um pouco de lado e o que importa é daqui a pouco o resultado? Não, eu quero o meu parâmetro são os melhores jogos. Se a gente conseguiu atingir aquele nível, aquele é o meu ponto de partida, até porque sobre o meu comando, a maior parte dos jogos foram com aquele nível e com aquela qualidade de atuação. E a partir disso que a gente imagina poder, mesmo com desgaste, né, que é natural, em função do calendário e já estarmos na segunda fase do Campeonato Brasileiro, mas o desgaste é para todo mundo. E o que a gente foca nesse momento é justamente poder recuperar bem os nossos atletas, treinar o suficiente para que a gente tenha eles sempre de tanque cheio no jogo e o desgaste não faça diferença
nesse sentido, no nível de atuação que a gente imagina ter. Roger, ainda sobre o Fernandinho, ele vive hoje talvez o melhor momento dele no Grêmio. Ele chegou há algum tempo, teve emprestado, nunca conseguiu uma sequência de jogos, nem de boas atuações como ele está tendo agora quando entra. A que se deve o crescimento dele e quanto tu tens de participação nesse crescimento? O crescimento do Fernando se deve a ele. Deve-se única e exclusivamente ao interesse do atleta em poder oferecer o melhor serviço que puder e colocar a sua capacidade, o seu talento à disposição do coletivo. E o Fernando vem bem, como eu tenho dito, é muito importante a gente ter jogadores à disposição que tu possa lançar a mão no momento adequado e eles deem a contribuição, né? Porque o objetivo é justamente esse, quando você chama alguém para a partida, ou você deseja manter o status das coisas que estão acontecendo em campo, alterar uma característica, né, para mudar um jogo, né, isso eu tenho à minha disposição. O Fernando voltou, teve esse período lá fora, queira ou não, um jogador que tem uma experiência internacional e na Itália, onde é um mercado e uma cultura diferente da nossa, volta com uma cabeça diferente. Talvez isso também tenha ajudado nesse momento que o Fernando vive. Roger, a gente te perguntou muito sobre a questão das finalizações, né? Tu estava brincando antes sobre isso. Agora que esse problema parece ter resolvido, ter melhorado bastante o aproveitamento, o que tu está buscando trabalhar, o que tu está buscando evoluir de fundamento para essa sequência de campeonato também? Porque, como tu mesmo referiste nas últimas entrevistas, os adversários estão começando a pegar algumas coisas do Grêmio para melhorar a marcação. O que tu está tentando evoluir para escapar também dessa observação que os adversários fazem? A gente vai adaptando jogo a jogo, né? Faz uma análise pontual, específica do que acontece nos jogos e a demanda e a necessidade que é criada em função da dificuldade que tu tem em determinado momento do jogo. Hoje na atividade, vocês estavam presentes, já trabalhei um pouco isso. A questão maior é você ir adaptando jogo a jogo. Os adversários, evidentemente, que estudam mais o nosso time, e a gente vai se moldando, se adaptando, né, a cada urgência que vai acontecendo durante os jogos. Roger, você disse há pouco que o Fernandinho ele entra descansado no segundo tempo e vem conseguindo jogar muito bem. Você acha que o Fernandinho, começando o jogo, ele consegue também dar essa resposta positiva na mesma intensidade e, taticamente, o que muda entrando nessa hipótese o Fernandinho e não o Pedro Rocha? Eu tenho certeza que para mim não altera muito a questão do fato de entrar durante o jogo e sair jogando, né? Ou melhor, altera a questão um pouco, né, do fato de estar de tanque cheio e o adversário já está com um pouco mais desgastado, mas, né, o jogador se prepara para jogar 90 minutos. E o que talvez mude é com relação à característica, como eu disse anteriormente. O Pedro tem a vitória pessoal pela velocidade. E o Fernando tem a vitória pessoal pelo drible. Então, muda sensivelmente a característica. Eu tenho usado o Fernando dos dois lados, em momentos distintos do jogo. Quando eu tenho, como eu tive, né, o Bobô em campo nesses dois jogos, eu usei pelo lado esquerdo, né, para que eu tivesse a jogada individual e o terço final com cruzamento para a área, né, com o pé do lado. Né. Quando usei com o Luan em campo, usei do lado contrário, para que ele tivesse a vitória pessoal para dentro, ter ângulo para chute e para também fazer aproximação e tabelas curtas com meus jogadores de dentro. Então, são características diferentes,
né? Mas que me dão muitas coisas parecidas. Roger, no último jogo tu não teve o Wallace e o Luan, então, consequentemente, agora para essa partida do final de semana eles vão estar de tanque cheio, né? Tu pensa também em fazer algo como um revezamento para essa semana que tu tem a partida de domingo com a Ponte e o Curitiba depois quinta e domingo também, daqui a pouco fazer alguma avaliação dos jogadores e poupar algum deles na Copa do Brasil? Já se encaminhou bem a classificação? Eu quero poder contar com todos. A gente vai analisar caso a caso, evidentemente, mas eu quero poder ter todos à minha disposição. As duas competições são importantes para a gente. A gente entende que há um desgaste natural, mas à medida que eu tenha todo mundo bem, a gente vai dosando o treinamento, vai procurando alternativas conjuntamente com a fisiologia, né, para dar o melhor e colocar a estrutura do clube à disposição dos atletas para que a gente tenha todos bem na medida do possível. Mas não imediatamente não penso nessa questão, mas caso a caso a gente vai avaliando. Roger, até seguindo nessa linha, você falou de dosar treinamento, da sequência de jogos. A gente viu ontem e hoje treinamentos mais leves, né, para os titulares, treino leve no sentido de que corrida no campo, trabalhos internos, não aquelas atividades mais tradicionais no campo. Você está conseguindo, na tua avaliação, está dando certo essa questão de dosar os treinamentos, na teoria de fazer um treino mais leve para poder ter mais gás, a gente pode dizer assim, no jogo? Como é que está sendo? Tá dando certo? A gente vai ver, a gente vai ter a certeza, a confirmação ou não, à medida que os jogos acontecerem, né? Mas essa é a ideia. Eu acho que é a forma mais inteligente de a gente lidar com esse assunto, muito embora eles precisam fazer força para me convencer a tirar os atletas do campo, porque para mim todo dia eles têm que trabalhar com a bola, né? Mas por vezes eu entendo que, né, num dia como hoje, vindo de 3 jogos, 4 jogos fortes, né, você ter a aceleração, desaceleração, troca de direção, né, para uma musculatura que ainda está desalinhada, que as fibras ainda estão desalinhadas, que você ainda está com os metabólicos ainda do jogo dentro do organismo, né, expõe o atleta a um risco que por vezes é desnecessário, né? Então a gente pisa no freio. Amanhã eu tenho o meu treinamento propriamente dito pronto, né, para o jogo, e já é véspera de jogo. Eu já tenho também que fazê-lo com bastante cautela, mas há espaço, dá para fazer sim, né? A gente tem que usar da criatividade, né? Por vezes eu uso até mesmo o aquecimento que seria do Rogerinho, né? A gente bola alguma coisa para, né, já colocar alguma coisa do jogo, né, e a gente ter os jogadores nas melhores condições. Agora, Roger, não bastasse o fato de ser... além disso... Se não bastasse o fato de ser jogo quarta e domingo, tem também o fato de que domingo é mais cedo, né? 11 da manhã acaba tirando aí meio-dia de descanso. Eu queria saber a tua opinião a respeito desses jogos que estão sendo às 11 da manhã. Porque, enquanto para a torcida tem muita gente achando bacana, tem melhorado o público em alguns estádios, enfim, tem gente reclamando, né? Treinadores, jogadores, Fernando Praz passou mal no último jogo, o lateral do Palmeiras também. Então, tua opinião, acha que é válida essa experiência ou não? Então, eu não vivi isso ainda, né? E quando atleta não joguei, o máximo que eu joguei foi ao meio-dia pela Libertadores, se não me engano, contra o Emelec, em uma oportunidade, né? A gente brinca que quando desses episódios tu entra pro campo e cada um pega o seu sol e bota em cima da cabeça, né, para jogar, né? Porque realmente é muito quente, dependendo do lugar ainda. E Campinas é uma cidade, né, que quando está quente faz calor realmente, né? Mas eu acho que do ponto de vista fisiológico o atleta ele não está acostumado, né, a esse horário, né? Porque a preparação para o jogo ela começa 4 horas antes do jogo. Então as noites de sono, né, que o atleta tem normalmente antes de uma partida, ela tem que ser interrompida, antecipada,
né, para que você consiga ter uma alimentação adequada num prazo correto antes da partida, o próprio horário, né, o jogador não está acostumado a jogar, então se repetir mais vezes, se fosse um horário corriqueiro, talvez o atleta adaptaria, mas como também são horários esporádicos não adapta. É a mesma coisa que você jogar na altitude, né? Se você jogar uma vez, você não vai adaptar. Talvez se você for jogar lá sempre, né, o organismo adapte. Né? Mas alguns casos já ocorreram, né, dos jogadores se sentir mal. Mas o que a gente espera é que consiga se manter o mesmo nível de espetáculo e de atuação dos últimos jogos, né, à medida que, se o torcedor tá indo ao estádio, um horário que proporciona, né, um dia de domingo, as famílias saem de casa, né, e vão ao jogo e depois vão almoçar e terminam um domingo em família, talvez valha a pena, né, para a gente ter o estádio mais cheio, mas, em primeiro lugar, a gente tem que ter o cuidado com a saúde do atleta. Roger, lembra o que você fazia quando tinha 6 anos? Não sei, bichas. Mas morava em Porto Alegre? Sim, morava no Auxiliadora. E jogava futebol? Como é que era a tua vida? Dia e noite. Todo tempo possível. Eu te perguntei isso porque quando você tinha 6 anos, foi a última vez que o Grêmio venceu a Ponte Preta em Campinas. Foi pela semifinal do Brasileirão daquele ano e acabou sendo campeão. Faz tempo, né? Mas foi campeão naquele ano. Se a gente analisar jogo a jogo, sempre há um tabu para ser quebrado. Né? Dependendo do adversário que tu joga, né? Se desejar assim, a gente consegue fazer. Não se vence pelo campeonato estadual a 30 jogos, com gol no segundo tempo, de cabeça, né, com a bola batendo na trave e depois batendo nas costas do goleiro. Né? A gente cria tabu. Né? Mas, evidente, é um tempo longo. E eu sempre joguei muitos jogos difíceis lá. Realmente é difícil jogar em Campinas, jogar contra a Ponte. Jogos disputados, tem um fator local, né, forte. É uma equipe que vem buscando se recuperar na competição. Né? Vai ser jogo duro, jogo difícil. O que a gente espera é manter a mesma pegada, a mesma intensidade, o mesmo nível de jogo e conseguir vencer. Ô Roger, a gente falou muito do Fernandinho como alternativa, se pode começar o jogo, mas há efetivamente a chance dele começar esse jogo contra a Ponte ou o Pedro Rocha sair como titular? Eu gostaria de manter... eu já tenho decidido na minha cabeça o que eu farei, mas eu gostaria de manter até o momento do jogo, até para preservar um pouco a estratégia da partida. Roger, eu queria voltar um pouco nessa questão que você destacou sobre os jogos das 11 horas. Claro que não especificamente sobre os jogos das 11, mas sobre essa sequência de jogos que o Grêmio vai ter. A gente faz aí o cálculo, né, e você também faz com a comissão, dos 17 jogos em 53 dias, ou diminui um pouquinho, né, 41 dias e 13 jogos se o Grêmio avançar na Copa do Brasil. Quando o Grêmio voltou do jogo contra o Curitiba, o Maicon disse que isso é desumano, que não há nenhuma possibilidade de jogar tantos jogos assim em alto nível. Você segue a linha do seu capitão? Concorda que é desumano? Como jogador, eu lembro que o maior número de jogos que eu joguei numa temporada foram 67. Daquele ano que se jogava, o Grêmio jogava 90 partidas no ano. Né? E se a gente partir desse princípio, é um número menor até. Foram 45 jogos até agora. Eu acho que é muito para que a gente mantenha um alto nível de desempenho. Para se jogar, se consegue. Mas para que se mantenha um alto nível de desempenho, tanto físico, mas tão importante quanto emocional. É difícil você conseguir se recuperar emocionalmente, fisicamente, completamente de um jogo para o outro, tendo 3 dias de diferença. Para a gente para mim que já não jogo mais, e
e deito na cama depois do jogo, é difícil desligar da partida. Imagino, e eu não tenho desgaste físico. Para o atleta é muito mais, porque você não consegue dormir logo em seguida. Fisicamente, ainda no outro dia, você está completamente esgotado. 48 horas depois, você está começando a recuperar-se e 24 horas após isso, você já está novamente tendo que estar 100% para um jogo. É quase que impossível, mas o que a gente tem dito é que é igual para todos. Aí a gente vai perceber a diferença se a gente conseguir dosar efetivamente treino e repouso.